Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Virando Bicho, o podcast mais amado da medicina veterinária. Eu sou a Shirlane Alcolumbre. Eu sou a Larissa Paz e antes de começar, vou começar pedindo para você seguir a gente aí no Instagram, no YouTube, para assistir vários conteúdos que tem lá de alto valor. É isso aí. E hoje o nosso tema é um tema totalmente diferente da nossa área, mas muito importante. E a gente vai mostrar para vocês como também o médico veterinário está envolvido nessa parte de produção de alimentos de origem animal. A gente vai falar um pouco sobre a inspeção dos alimentos de origem animal e também sobre protocolos de prevenção no estado do Pará da tuberculose e a brucelose. Quem está com a gente para conversar hoje é o Dr. Jorge Santos. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Vai ser uma honra participar, né? E é uma honra ter você aqui conosco. Como a gente sempre fala, o podcast faz a gente ser fora da caixa. É um médico veterinário que ele tem que olhar para várias dimensões, olhar para várias oportunidades e também como ele se tornar cada vez mais excelente. Então, hoje é um tema fora da caixa do que a gente está acostumado a trazer aqui, mas é um tema muito relevante, importante, que faz parte. O médico veterinário está em toda a cadeia produtiva. E isso a gente quer levar para outros médicos veterinários também, estudantes, recém-formados, como eles têm outras oportunidades de emprego, de mercado também. Exatamente. Então, por isso que o seu podcast ele é de suma importância. Sim. Vamos lá, obrigado. Suma importância. Doutor, mas antes de qualquer coisa, conte pra gente aqui um pouquinho da sua trajetória na medicina veterinária. Você sempre sonhou em ser médico veterinário ou trabalhar com inspeção, nessa parte mais burocrática da medicina veterinária? Como é que você chegou aí? Não, o meu sonho, na verdade, era de trabalhar com alimentos, né? Sim. Eu tinha essa vontade de trabalhar, tanto que eu fiz o meu primeiro vestibular para engenharia de alimentos, mas não passei. E aí a minha irmã falou assim, poxa, por que tu não faz medicina veterinária e tal? Tem essa oportunidade também de tu trabalhar com alimentos. E aí eu fiz. E passei em primeiro lugar na UFPA na época. Olha, e parabéns. Cursei a medicina veterinária toda. E lá dentro eu acabei ficando dividido entre a parte de alimentos, inspeção, né, de alimentos, e também a parte de equinos. Só que aí é muito restrito, né, a parte de equinos aqui no estado, e não tive nenhuma oportunidade. E aí acabei indo para o lado do alimento. E logo depois que eu me formei, como a nossa profissão ela é muito ampla, acabou, eu me formei e aí consegui um contrato na Depará, trabalhar com defesa agropecuária. Nada do que eu pensava, né? Nada do que eu tinha imaginado. E aí depois eu tive um contrato de 1 ano na Depará, depois eu fui para uma indústria de pesca, uma indústria grande de pesca aqui na região Nordeste, e fui trabalhar com alimentos, né? Então acaba que a gente estava conversando que nada é por acaso. Aí fiquei 1 ano lá nessa indústria de pesca, depois eu fui para a exportação de boi vivo, fiquei 1 ano e meio mais ou menos na exportação de boi vivo, numa grande empresa, uma multinacional de exportação de boi vivo e de abate também. E tive muitas oportunidades lá, interessantes. Recebi uma comitiva do Egito, aqui, de veterinários, onde a gente ficou 60 dias dentro da propriedade, arrebanhando os animais, 20 mil cabeças que iam ser exportadas. E aí depois eu fui contratado novamente pela Depará e logo depois, eu tinha feito o concurso em 2008, e logo depois veio o contrato efetivo, né? E aí de lá para cá eu estou na Depará. E continuou lá. Já pensou 20 mil bois sendo levado para o Egito? Isso é só o mínimo, né? E aí lá na Depará eu estou há 14 anos, assumi por 8 anos a febre aftosa, né? Já fui de municípios também no interior do estado. Passei um tempo nos animais aquáticos e agora eu estou na brucelose e tuberculose. Nesse setor. E explica pra gente o que é exatamente a inspeção sanitária para quem está assistindo a gente. Bem, a inspeção, ela faz parte da indústria de alimentos, né? Então, o médico veterinário, ele é o profissional que deve estar à frente da inspeção de animais, né? De produtos de origem animal. Principalmente quando é a questão de entrar no estabelecimento animais vivos, né? E abater. Porque somos nós que temos essa expertise profissional de verificar se o animal tem alguma lesão, se tem alguma doença sugestiva, e aí dar os encaminhamentos pertinentes da inspeção.
Então, é uma área muito abrangente, porque não é só na indústria, né, em si. A gente também está no abate, a questão de laticínios, a questão de alimentos processados, como salsichas, linguiças, charque, né, carnes salgadas e tal. Então, a gente está nessa linha. Então, é o profissional que está mais habilitado para essa questão de produtos de origem animal. Porque existem algumas vertentes que defendem o químico, que defendem a possibilidade de outros profissionais, mas aí, quando entra a questão específica do animal, quem é o habilitado é o médico veterinário. Sim. Então, é uma boa área para a gente estar inserido no mercado, sem dúvida nenhuma, a inspeção de produtos de origem animal. E a Adepará, ela tem alguns braços, né? Tanto de defesa quanto de inspeção. Então, a gente tem um braço de defesa, animal e vegetal, e a gente tem um outro braço da inspeção. Então, ao mesmo tempo que a Adepará trabalha na defesa, prevenindo e protegendo os rebanhos e as plantações de doenças e pragas vegetais, a gente tem a vertente da inspeção animal e vegetal em indústrias, né? Então, hoje, quando você vê algum exemplo, não tem algumas saladas prontas? Sim. Tem uma inspeção ali vegetal, né? Que vem da Adepará? É. Entendi. Então, a gente tem uma fiscalização lá da parte vegetal. Então, a pessoa pode ir confiante, pegar da prateleira do supermercado, colocar diretamente no prato e ingerir, porque se tiver o selinho. O selinho de inspeção, ou federal, ou estadual, ou municipal, é porque tem um profissional, né, seja da área animal ou vegetal, trabalhando ali para isso. Então, isso é muito importante. A gente passa essa credibilidade no serviço e é o profissional veterinário ou agrônomo, no caso, que tem essa expertise para poder fazer. Inclusive, até te perguntar aqui, como que o consumidor ele consegue identificar se aquele produto que ele vai consumir tem inspeção ou não? Porque a inspeção, ele dá a segurança, né, para o consumidor. Então, como é que ele vai saber? Para ele ficar mais atento, mais esperto com relação a isso. Ele tem que procurar na embalagem o selinho lá, né? Ou o CIF, que é Serviço de Inspeção Federal, ou o SIE, SIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual, ou o Serviço de Inspeção Municipal. Então, se ele verificar esse selo lá, ou uma outra área que nós temos na Adepará, que é o Serviço de Fiscalização de Produtos Artesanais. Então, existem alguns produtos hoje já circulando no Brasil todo, inclusive indo para fora com certificação do Ministério da Agricultura, que é o selo arte, né? Que é o selo de inspeção de produto artesanal. Ou seja, digamos, existem alguns queijos do Marajó que têm inspeção de produto artesanal, assim como tem outros com produto de inspeção federal. Então, às vezes é uma característica muito peculiar do Estado, que ele quer fazer algum produto, como nós temos muito, né, produtos peculiares, existe uma procura muito grande pelo produto artesanal. Então, temos também uma fiscalização da Adepará nesse produto. E alguns produtos também tem a questão da fiscalização de artesanal do Ministério da Agricultura. É interessante isso, até porque o queijo, principalmente o queijo do Marajó, ele tem se transformado em uma especiaria. Sim. Uma identidade da região norte. Então, hoje, até mesmo um sushi que você vai comer tem com queijo do Marajó, pratos de alguns peixes, pratos regionais. Então, e as pessoas começam a vir para cá e querer levar também, não é isso? Aí então, pode comer na saúde disso. E a pessoa pode levar com a segurança porque tem a inspeção daquele produto. Exatamente. E tem, além da inspeção desse produto, digamos, estamos falando de queijo, existe uma parte um pouco fora da indústria, que é a parte da defesa agropecuária. Onde a gente vai o quê? Controlar se o produtor está cumprindo o calendário vacinal das fêmeas, né, contra a brucelose, se ele está fazendo os testes de brucelose e tuberculose no seu rebanho. Porque não adianta nada a gente fazer a inspeção na indústria, dar o selo, e lá a gente não saber se o produtor está cuidando do rebanho, está vacinando o rebanho. Da matéria-prima, né? Que é o leite que vai vir de qualidade ou não. Exatamente. Então, a Adepará, ela tem essa parte, né, de defesa agropecuária, de cuidar da prevenção e o combate das doenças e pragas que atormentam aí a nossa vida. Então, a gente tem essa parte de fiscalização do rebanho, de cumprir se o produtor está vacinando, se o produtor está atualizando o seu cadastro. Então, a gente, inclusive, a gente estava conversando um pouco antes, que a gente tem umas metas de fiscalização dessas propriedades.
O colega que está num determinado município, ele tem, por exemplo, por mês, ele tem que fiscalizar no mínimo 5 propriedades com relação a saber se o produtor vacinou, se a fêmea está marcada com a vacina da brucelose, né? Então, existem várias metas de vários programas sanitários que a gente tem que cumprir. Então, essa é a parte que a gente faz a prevenção e a proteção do rebanho antes de chegar na indústria. Excelente. Muito bacana. E hoje, o que está mais preocupando o órgão de fiscalização no Pará? Você estava conversando com a gente que a gente está tendo um mês de ação, né, contra a tuberculose e brucelose aqui no estado do Pará. E o que mais tem preocupado além dessas doenças e por que essas doenças são tão importantes para a saúde pública? Bem, a gente está... no mês de maio é tido como o mês da saúde animal, né, de uma forma nacional. E aqui no estado do Pará, a gente escolheu, a nível nacional e no estado, nós escolhemos a brucelose. Então, a brucelose é a doença do mês da saúde animal. E no mês de junho, a Depará ela tem uma campanha especial que é o Dia B da brucelose, onde a gente faz algumas promoções, algumas atividades, ações em todos os municípios, alusivas a essas doenças, né? Brucelose e tuberculose. Então, até agradeço o pedido de vocês terem recebido a gente aqui para a gente promover isso também. Então, como o Pará já está livre da febre aftosa, né, que era uma doença muito preocupante economicamente, e a gente conseguiu ficar livre sem a vacina, a gente está com todos os esforços hoje para a brucelose e tuberculose no estado. Então, em 2018, 2019, a gente fez um levantamento sorológico, ou seja, a gente fez um estudo sorológico no estado e a gente conseguiu um resultado da nossa prevalência e incidência, ou seja, do que nós temos da doença no estado e o que nós temos de novos casos surgindo anualmente. E aí, para nós subirmos esse patamar, a gente precisa alcançar algumas recomendações internacionais da ONSA, né, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, que uma delas a gente precisa alcançar no mínimo 80% de vacinação das fêmeas contra a brucelose no estado, para a gente alcançar outros patamares. Então, hoje, a nossa campanha, a gente está alcançando em torno de 65%, 68%. Está quase lá. Então, assim, a gente já colocou uma meta que, para ano que vem, a gente alcança no mínimo 70% dessa cobertura. E em 2028, 80%. Que aí é quando a gente vai conseguir uma outra avaliação, Ministério da Agricultura, para que a gente possa ser avaliado se sobe ou não. Então, a gente tem alguns deveres de casa para fazer e aí a gente, contando com a ajuda do produtor rural, das pessoas que consomem produtos de origem animal, a gente precisa desse reforço, né? Que a pessoa procure de fato produtos inspecionados, porque aí a gente reforça que o produtor ele precisa cumprir alguns pré-requisitos para ele poder vender para um laticínio, para ele poder vender a carne para um frigorífico. Então, a recomendação é essa, que a gente tenha o calendário de vacinação obedecido, que ele atualize o seu rebanho periodicamente com a Depará. Então, hoje, na Depará, a gente tem alguns programas sanitários que a gente são prioridades nossas, como a brucelose e tuberculose, a questão dos suínos. A gente está tendo agora no estado um estudo sorológico de suínos. Uma parte do estado a gente já fez, foi sorteado algumas propriedades, e a gente já fez a coleta de sangue desses animais. Vamos mandar para o laboratório. A gente está agora, essa semana, a gente tem um treinamento aqui na Regional de Castanhal, também com alguns colegas nossos que vão fazer essa sorologia, coletar sangue dos animais, para poder a gente ter esse levantamento, saber como está o estado do Pará com relação a algumas doenças de suínos, como a peste suína clássica, peste suína africana, para ver enquanto a gente vai ter que, se a gente vai ter que vacinar alguns suínos, a gente vai ter que fazer alguma proteção do rebanho, de não entrar rebanho de fora aqui no estado. Então, a gente vai ter todas essas condições sabendo como nós estamos, né, como os animais estão. E tem aumentado cada vez mais essa demanda de suínos? Sim. E por isso que tem. Sim. Que antes não era tão relevante, né? Alguns anos atrás, estado, né? No estado. Só que acaba que a gente tem uma boa produção e a gente precisa, né? O produtor precisa dar hoje aumentou, né? Finalidade. Sim. Então, acaba assim, que existem poucos frigoríficos, existe um em Paraupebas, tinha um em Paragominas, mas não sei se está funcionando ainda. Então, é pouco para a demanda. Então, acaba que a gente, o quê? Importa. Sim. Vem carne de outros estados para cá. Então, a gente precisa fomentar, dar
tipo assim, a gente precisa dar sustentabilidade para a cadeia, para que a cadeia venha com frigorífico, venha com comércio, para a gente poder ter isso mais estável no estado. São vários âmbitos aí que vocês têm que chegar, né? Tem que entender o pequeno produtor, o orçamento dele, a necessidade, a demanda. Tem que conscientizar toda uma população, porque, por exemplo, a gente que é médico veterinário, a gente sabe, mesmo que não seja da nossa área, a gente sabe o que é um selo de inspeção, né? Com certeza a Larissa, mas eu também, a gente procura na hora que a gente vai adquirir uma carne para nossa família, mas muita gente não sabe. Muita gente não sabe o que é aquele CIF que está carimbado ali no saquinho da carne, entendeu? Tem muita matança clandestina. Tem gente que prefere aquele frango de feira. E aí tu imagina a disseminação de doenças zoonóticas nisso, né? Então é muito importante que vocês entendam toda essa camada, tudo isso, porque também não adianta chegar lá só colocando multa ou fechando, porque não adianta, eles vão dar um jeito de contornar a situação. Sem dúvida. Então, eu acho que esse papel aí do órgão de defesa, né, da DEPARÁ, ele é muito importante para entender todas as camadas da produção, né, e entender, assim, como as coisas acontecem até economicamente. Sim. Né? Mas, olha, a gente também tem, falando assim, especificamente da DEPARÁ, a gente também tem uma vertente muito importante na DEPARÁ, que é um braço, um tripé, do tripé da DEPARÁ, que é a educação sanitária. É um setor muito importante lá dentro, que gerencia toda essa parte de como a gente vai chegar com o produtor, como a gente vai conversar com o dono de uma revenda agropecuária. Então, para cada, digamos, cliente da DEPARÁ, a gente tem uma forma de conversar. De abordagem, né? Isso. Com um produtor que tem um pouco mais de entendimento, que tem o lado empreendedor, a gente tem uma forma de conversar. Então, é uma área muito importante da DEPARÁ, que inclusive eu acho que até recomendo que venha aqui para a gente poder entender como é. Mas é uma vertente muito importante nossa lá, que é a educação sanitária. A gente tem materiais educativos, a gente tem programas educativos, por exemplo, a DEPARÁ na escola. Sim. Que é muito importante para as crianças tomarem essa consciência desde cedo. Então, entra tudo isso como pilar da DEPARÁ. Muito legal. E outra coisa, até que eu ia te perguntar, hoje, assim, a gente já vê com mais facilidade, quando a gente vai no interior, mesmo costumo ir bastante no interior ao ano, e quando a gente chega lá, até mesmo um pequeno produtor, ele já sabe que é uma brucelose, uma tuberculose, com relação à vacinação, por mais que ele tenha uma quantidade de gado menor, né? Então, ele já vai tendo mais essa consciência do que, digamos, há anos atrás. Mas, mesmo assim, qual é a maior resistência que vocês encontram para ter uma maior porcentagem desses animais vacinados? É, de fato, a vacinação. Devido ao custo? Não, por ela o custo ele tem uma importância, claro. Tem uma importância. Porém, assim, se você for fazer uma conta, às vezes a perda de um bezerro pagaria toda a vacina do rebanho todo. Entendeu? Então, se o produtor fizer a conta, a vacina, o custo-benefício é muito alto. O fato é que a brucelose em si, como ela é uma zoonose, ou seja, ela é uma doença que nós também podemos pegar, a tuberculose também e vice-versa, né? Eu, enquanto produtor rural ou vaqueiro, eu também posso passar para o animal a doença. Então, assim, a vacinação ela é um pouco mais cuidadosa. Existe um treinamento que a gente dá na DEPARÁ para que a pessoa possa aplicar a vacina da brucelose. Por quê? Porque ela é uma vacina viva. Ela é uma vacina feita com bactéria atenuada, ou seja, é como se a bactéria estivesse ali tirando um cochilo, dormindo, e ela vai ser ativada ali dentro do animal. Só que se a gente, por um erro de aplicação, a gente encostar, furar a agulha com a vacina, a gente está arriscado a pegar a doença. Sim. Porque a bactéria está ali na vacina. Então, existe um treinamento, existe EPIs que a pessoa tem que usar um óculos de proteção, máscara, roupas de manga comprida, luva. Então, tudo isso a gente repassa no treinamentos regionais que a gente faz para que o produtor mesmo, ou o vaqueiro, possa ser habilitado a aplicar a vacina. Eles podem aplicar também, não é só médico veterinário. Não, mas tem que treinar. Existe assim uma cadeia. Sabe aquelas bonequinhas russas que a gente vai chamar? O veterinário, ele é cadastrado na DEPARÁ como oficialmente, né, para aplicar a vacina, mas ele pode ter os agentes vacinadores dele. Ou seja, são os agentes que vão dar infiltrabilidade no programa. São os agentes que vão para os municípios, nas propriedades, para poder aplicar.
Então, o veterinário cadastra junto com ele um agente vacinador treinado, né, com certificado e tudo isso nós temos um banco de dados disso. No site da Depará tem a lista desses veterinários cadastrados e habilitados. Então, o veterinário ele pode aplicar a vacina e pode ter os agentes vacinadores dele que aplicam a vacina também, devidamente treinados. E nós temos o veterinário habilitado no programa da brucelose e tuberculose também, que é o veterinário que, além de poder aplicar a vacina, ele também pode fazer os exames, né? Diagnóstico de exame de brucelose e tuberculose. Então, existe essa diferença. No site da Depará, a gente tem várias informações sobre isso lá. Então, por ela ter esse cuidado, existe um pouco de resistência. Porque, às vezes, o produtor ele quer contratar o veterinário, o veterinário cobra um certo valor, aí, às vezes, ele acha caro, ele não quer pagar, mas ele ainda não fez aquela conta. Ele não fez a conta. Exatamente. Que ele iria perder. De uma vaca que ele perder, né, de um bezerro que a vaca abortou por conta da brucelose, que é uma das sintomas clínicos da brucelose, ele pagava todo aquele custo. Né? Então, se ele fizer a conta, ele vacina, sem dúvida nenhuma. Então, essa é a... Hoje é o maior ponto de resistência. Porque ele não faz a conta. Se ele fizer, ele vacina na hora. Pessoal, bora fazer essa conta porque vale a pena vacinar. Exatamente. Com certeza. Até porque ele vai conseguir negociar melhor aquele rebanho Sim. com frigorífico ou com comprador de gado. Porque isso que tu estás falando é muito importante. Às vezes ele vende a vacada lá para o frigorífico, quando chega lá no frigorífico que vai ter a inspeção, verifica que tem lesões de brucelose e tuberculose. Acabou, perdeu. Ele não vai conseguir nunca. Sabia que o dinheiro, além dele não conseguir mais vender, e muitas das vezes ele tem que devolver o dinheiro. Alguns frigoríficos fazem isso. E hoje no Pará a gente tem uma situação epidemiológica preocupante, a gente ainda tem muitos casos positivos, ou isso já diminuiu muito? A gente conversou ainda agora sobre a quantidade de animais vacinados, né? Que está em 65% mais ou menos, fêmeas. Sim. Mas e positivos? Vocês têm ainda pegado? Com relação a isso, melhorando? Com relação a esse estudo, que foi de 2018 e 2019, então tem um tempinho aí, a gente teve bastante animais positivos para brucelose e alguns, 8,6% do rebanho positivos para tuberculose. Então, é um número expressivo. Sim. Se a gente for verificar outros estados que têm um rebanho compatível com o nosso, apesar da gente estar em terceiro lugar, né, em número de cabeças no país, mas a gente tem, sim, um número expressivo de animais positivos. Tem. Sim. É bastante até. Então, a gente precisa o quê? Que o produtor, ao comprar algum animal, ele exija o teste negativo. Porque aí ele evita da doença entrar no seu rebanho e evita, né, da disseminação da doença dentro do rebanho dele. Sim. E o teste é feito por médico veterinário cadastrado. Habilitados na Depará. Isso, então, que está lá no site da Depará. Isso, o produtor contrata o veterinário, escolhe o veterinário da sua região. E se o médico veterinário quiser fazer esses cursos, eles têm acesso gratuito na Depará? Tem que ter cadastro? São periódicos? Volta e meia vocês abrem turma para esses cursos, para eles se aprenderem a fazer o teste? Não, a Depará ela abre cadastro para o veterinário poder vacinar e ter seus agentes vacinadores. A gente promove os cursos para os agentes vacinadores, né, de acordo com o interesse do colega. O colega do município lá de Anapu chega lá na Depará e fala assim, olha, eu tenho 10 pessoas que querem aprender a vacinar contra a brucelose. Então, o colega da Depará vai, junto com ele, promover esse curso e vai instruir essas 10 pessoas. Beleza, aí eles já estão cadastrados para vacinar. Com o curso para vacinar. O veterinário que quer fazer o diagnóstico das doenças, ele precisa procurar ou a UFRA, que tem lá um curso desse com o professor Casseb. Já ia dizer, o professor Casseb. O IFPA de Santarém quer fazer esse curso lá, já tem os animais e nos procurou para fazer esse curso lá, com o professor Camargo Júnior. E existe também o LFDA, que é o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, lá em Minas Gerais, que ele faz esse curso também. Então, o veterinário precisa procurar essas instituições para fazer esse curso de diagnóstico. Aí ele vai ter um certificado, aí ele pode se habilitar, né, para fazer o diagnóstico aqui. Aí a outra exigência é que ele tenha uma sala de diagnóstico, que não é uma coisa absurda, não. É uma sala simples, mas que tenha o que a legislação pede. Um refrigerador de ambiente, uma geladeira e tudo.
Pra ficar um canto isolado. E aí ele pode ter a sala dele, ou ele pode compartilhar uma sala de algum colega que já tenha. Aí ele pode fazer esse diagnóstico nessas salas. Então, é nesse formato que a gente cadastra e habilita o colega para o programa. Eu ainda lembro desse teste com o professor Casseb. A gente colocava tuberculina, que chama, né? Aí você mede depois a reação. Antes, depois. Ai, gente, mais de 20 anos, né? Mas eu ainda lembro. Muito bem. E tá aí, professor Casseb fazendo história, viu? Como eles ensinam direitinho. Tá lá até hoje. Até hoje. E com relação, só para tirar a dúvida de um consumidor que esteja assistindo também, né? Ele tem certeza que a carne que ele está comprando, que é inspecionada, está livre de aftosa e de tuberculose. Não é isso? Isso. Ele tem que comprar em locais que eles tenham a certeza da origem, né, do animal. Sim, e quando que você lá vai tem um selo. no supermercado ou em algum lugar desse vai tipo. Explicar. E aí, quando você compra essa carne, lá na embalagem tem a informação. Quem é o fornecedor, né? Qual é o frigorífico fornecedor. Então, aí ele tem que estar atento a isso. Quando é uma carne que por exemplo, é processada no supermercado, existe um colega da Depará que está lá, fazendo essa fiscalização também. Pescado, carne, tudo. Quando vem do frigorífico para o supermercado, embalagem fechada, também tem as informações lá. Sim. Então, ele tem que procurar essas informações na embalagem e procurar comprar somente com essas informações de selo de inspeção. E, assim, no supermercado é mais fácil, né? Porque sempre tem um contratado lá dentro, essas grandes redes. Mas e quando são aqueles açougues de bairro? Como é que a gente vê que eles estão regularizados? Porque ali, como a gente pesa a carne, ela não vem embalada com CIF e tudo. Tem que ter em algum lugar dito, a gente exige isso na hora da compra. Tem que ter, no caso, as certificações da vigilância sanitária, que aí já é com ela. A vigilância sanitária do município. Isso aí tem que estar anexado na que parede trabalha do no comércio. açougue. Isso. Então tem que estar fixado lá uma certidão de ok, né? Porque é uma forma de ensinar o consumidor. Tem que ensinar e eles têm que ficar atentos, porque senão eles vão estar comendo carne errada aí. Deus o livre, vocês não sabem a quantidade de doenças que podem adquirir com isso. O estabelecimento tem que ter o certificado lá, por isso que eu não como carpaccio. Ai, eu adoro. E olha, eu queria te fazer uma pergunta assim, né, para a gente desmistificar alguma coisa aqui sobre inspeção sanitária e doenças zoonóticas, né? O que tu gostaria de desmistificar em relação a isso? O que tu acha que assim que as pessoas acreditam que é de uma forma errada, que tu queria colocar aqui pra gente, para quem está assistindo a gente? É que a gente tem uma cultura, como eu falei ainda há pouco, de muitas pessoas consumirem carnes quente, que a gente chama, né? E não resfriada. Sim. Eu prefiro comprar a carne lá na feira, eu prefiro comprar o frango lá na feira. Então, que vem quente. Que a gente chama de carne quente, né? Isso é bom. Porque não foi refrigerada, não passou por uma maturação dentro de uma temperatura baixa. É como se a carne estivesse o fresquinha, mais natural possível, exatamente. mais fresquinha. Porque tem muita gente que acha que frango de indústria tem hormônio, carne de indústria tem hormônio, e a dali eu compro lá no açougue ali na feira, não tem, porque é carne fresca e tudo. E não é. A gente precisa ter essa consciência de que a carne que passou por uma indústria, ter profissionais lá dentro, seja frango, seja peixe, seja carne de boi, tem profissionais lá dentro que verificaram que a carne não tem doenças aparentes e a carne vai para um tratamento térmico. Ou seja, existe todo um cuidado para que aquela carne não faça mal, né, no comércio, para que aquela carne não faça, não transmita doenças que são, né, facilmente transmitidas pelos alimentos, pela água, por exemplo. Então, as pessoas aqui ainda têm muito essa cultura. A minha avó mesmo não gostava de frango de supermercado. Não, eu quero frango de feira, não quero frango de supermercado. Depois que eu tive essa consciência, eu não almoçava na casa. Mal ela sabe que ela estava muito mais protegida pelo supermercado, né? E é muito interessante isso, porque acontece bastante até hoje, mesmo com tanta tecnologia, com tanta IA, isso acontece. E a gente acha que é besteira, mas não é. Quando a gente vai ver, às vezes, em UPA, essas coisas, o tanto de relato que tem de gente se contaminando por alimento. É subnotificado, gente. A gente não tem noção do quanto isso tem quer ver o tanto de neurocisticercose que o povo pega? Gente, é um absurdo. Um absurdo. E tu pensa assim, nossa, é o cúmulo
do absurdo, né? Foi um alimento. Que um alimento que Exatamente. transmitiu. Então é muito perigoso comprar carne de porco na feira. Tem que dar essa prioridade, né? Pra gente poder ter um pouco mais de paz, assim, de não ter essa preocupação. E passar para tua família, né? Às vezes não fica em ti, vai pro teu filho o negócio, exatamente. né? E isso vai passando, né? Vai passando, não, eu sempre comi, aquela coisa, eu sempre comi, nunca tive problema, então... Então ele vai comer, não vai ter problema. E não é assim. E é para isso que existe toda uma cadeia de profissionais cuidando da inspeção, né? Da criação, desde o começo lá atrás, que é para garantir a saúde de vocês, né? Não é da gente, é de vocês, porque a gente tem essa consciência, né? A gente está muito inserido nessa questão da saúde pública, né? A gente já não fala mais saúde animal, saúde humana, a gente fala saúde única, né? Porque é tudo muito envolvido. Hoje a gente tem um pet que às vezes dorme na cama com a gente. Então a gente tem que se cercar de cuidados para a gente minimizar aquele problema, porque existem doenças que a gente pode passar para ele e ele para a gente. E o pet é um animal de produção que a gente pode também transmitir essas doenças. Então, é a saúde única. E o meio ambiente, né? Porque está tudo ligado. Então, a gente precisa ter essa consciência hoje de que a gente está no meio convivendo com animais, com o meio ambiente. Então, a gente está ali. E quanto mais a gente puder se proteger, se precaver, se prevenir, melhor. E o alimento, ele não é diferente disso. Interessante. E quando o animal está ali, nós temos nesses interiores e tem uma propriedade, o animal testa positivo. O que se deve fazer? E eu também gostaria que você deixasse claro, assim, quais os principais sintomas da tuberculose, da brucelose, que o produtor pode identificar com facilidade e o que deve se fazer com esse animal quando testa positivo. Tá, vamos pelos sintomas, né? Na brucelose, normalmente os sintomas são o abortamento da vaca, né? Ela não consegue levar a termo o bezerro, a gestação. Então, ela vai ali abortar pelo terço final da gestação. Ali, é uma perda financeira, né? Sexto mês, sétimo mês, ela vai e aborta. E aí o produtor acha que é porque a vaca não é boa, porque vai aí contrato veterinário para fazer palpação, e aí a gente acaba descartando alguns animais, mas aquela vaca que foi selecionada, ela vai e aborta. Então, tem que ter esse cuidado. Então, é o abortamento, né? É a vaca que tem febre intermitente também, mas a gente não consegue detectar muito isso, né? A gente não está ali 100% do tempo ali. No macho tem a orquite, que é a inflamação dos testículos, ficam muito grandes, então acaba que é um sintoma clínico. No caso da tuberculose, é a tosse, o animal também tem tosse produtiva, o emagrecimento, perda de peso. Na brucelose e tuberculose tem a perda de produção, ou seja, aquela vaca leiteira começa a produzir menos leite, mais uma perda, né? Se o produtor for botar na conta. O animal começa a emagrecer muito, perda de carne. Então, são esses os sintomas clínicos que a gente pode observar, tá? Agora, com relação ao que, quando o animal é testado positivo, o que se fazer? Do teste positivo, o animal, quando o veterinário habilitado, ele faz o teste e dá positivo para as doenças... Teste sorológico, né? O animal tem que ser marcado com um P no rosto, né, na bochecha. E aí esse animal ele precisa ir para o abate. O produtor ele tem a possibilidade de mandar esse animal para um frigorífico, desde que combinado com o frigorífico. Por quê? Porque esse animal ele vai ser abatido por último. Ou o animal, ou o lote de animais, ele vai ser abatido por último, justamente para não contaminar a indústria. Então, é abatido toda a programação daquele dia do frigorífico. No final do abate é feito o sacrifício desses animais positivos. E aí depois é feita toda a higienização da indústria. Então, esse é o destino final do animal. Mas aquele animal vai para o abate, mas não para consumo. Ele vai ser sacrificado lá no frigorífico. Ele vai ser abatido e vai passar por uma avaliação. Porque, às vezes, tem um animal que ele é positivo... Ela já está pensando no carpaccio dela. Não, vamos assim. Vamos explicar isso muito bem aqui, hein? Exatamente. A gente tem toda uma legislação, que é o RISPOA, né? O Regulamento de Inspeção Industrial. Professor Fernando Elias, um abraço. Então, assim, o que o RISPOA fala? Existem aproveitamentos condicionais para aquilo, porque muitas vezes o animal ele tem anticorpos para aquela doença, mas ele não tem lesão.
Ou então, às vezes, tem uma lesão que é muito circunscrita e quem que vai avaliar isso lá? O médico veterinário. E a equipe dele de inspeção. E o controle de qualidade da indústria, que também normalmente é um médico veterinário. Então, assim, por isso que é importante ter o médico veterinário lá. Então, existem alguns animais positivos que vão ter um aproveitamento condicional, mas aí a carne não vai, digamos, in natura para o comércio, ela vai virar algum produto de origem animal, né? Algum produto dali, ou charque, ou de repente uma carne em conserva, mas ela vai ter algum aproveitamento condicional. Ela vai passar por um cozimento dentro da indústria, ela vai passar por algum processo de sal, algum processo de cozimento sob pressão, para ter um aproveitamento condicional. Mas isso é sobre a inspeção do profissional. Tá? Então, existe essa possibilidade. Quando a carcaça não tem condições, porque a doença está muito espalhada, tem muitas lesões, aí não tem aproveitamento nenhum. A graxaria que a gente chama. Eu ia falar, graxaria. Né? Questão de prova. Então, existem essas possibilidades, tá? E quem regulamenta isso é o nosso RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial do Ministério da Agricultura, e que todos os frigoríficos seguem. Para saber qual é a sequência que pode seguir ali da carne. Exatamente. Perfeito. Ficou mais tranquila, né? Só relembrando aqui o professor Fernando carpaccio, Elias. Gosto. Muito bom. Então, se tiver inspeção, tá ótimo. Ela gosta eu também, adoro carpaccio. Ou de salmão, ou de filé, tá ótimo. Eu gosto. Pai amado. Vai bem. E chegou na minha mesa, moço, leva pra passar essa carne aí. Eu não quero. Não dá. E assim, né? A gente sabe quanto isso é importante, gente, porque... E é muito sério. Essa questão dessa cadeia alimentar e ter um profissional da área ali para fazer toda esse trabalho e o alimento chegar com segurança na nossa mesa. Então, é porque as pessoas não têm noção. Vai no supermercado, pega... Mas hoje também nós já temos um público que até mesmo a geração Z, ela vem mais despertada para isso. Sim. Elas já querem saber a origem do seu alimento, o que elas vão comer, como é que elas vão ter mais qualidade de vida fazendo exercício, que tipo de alimento elas vão ingerir. Então, alguns alimentos, eles, assim, que atendem mais a classe A, são alimentos que estão mais monitorados, a pessoa já tem aquela consciência, até mesmo, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Eles já fazem mais aquela questão de monitoramento, tem QR Code, tem tudo, e consegue ver de onde vem esse alimento, né? Mas eu gostaria de passar aqui para outro lado da moeda, que a gente já está até chegando no finalzinho aqui, mas para atender também ao público de veterinários. Veterinários que estão se formando, ou até mesmo que estão no meio acadêmico, e vão ver esse mercado de trabalho, que é ao lado da inspeção, desse novo mercado. Como é que ele faz para ter esse acesso? Como é que ele pode começar a vislumbrar, trabalhar nesses setores, assim? Bem, existem algumas possibilidades, né? Enquanto ele é um profissional privado, liberal, ele pode se cadastrar conosco na Depará para vários programas. Exemplo, brucelose e tuberculose, né? Ele pode se cadastrar e habilitar. Ele pode ser habilitado também para o programa de equídeos lá, ou seja, ele dá assistência técnica no Aras. Então, ele que vai ser o médico veterinário habilitado no programa de equídeos para fazer ajudar, né, na defesa agropecuária. Sim. Por exemplo, o dono de lá do Aras quer emitir uma GTA, uma guia de trânsito animal, de uma propriedade dele para uma outra. Quem vai emitir essa GTA é o veterinário habilitado no programa. Ele também pode ser habilitado no programa de aves, de sanidade de aves. Ele é veterinário de uma granja, seja lá de granja de corte ou de postura, e ele vai poder ser habilitado no nosso programa para poder emitir a GTA daquela granja. Sim. Ele também tem, no caso do programa de animais aquáticos, se ele toma conta se é responsável técnico de alguma cultura, de alguma criação de peixes, a mesma coisa, para emitir a GTA para tirar o peixe daquela criação. E também para trânsito agropecuário. Ele vai ser responsável técnico, colega, né, veterinário, vai ser responsável técnico de um evento agropecuário, de uma aglomeração de animais, de uma feira agropecuária. Então, é ele que vai se cadastrar conosco para emitir todas aquelas GTA daquele evento.
Sim. Né, daquele evento agropecuário. Então, existe essa possibilidade e existe também a possibilidade dos concursos que a Depará promove, seja efetivo, né, para cargos de fiscal efetivo ou temporário, que a gente anda tendo alguns, acho que uma vez por ano, mais ou menos, a gente tem esse concurso. Temporário. A gente teve um agora, acho que uma semana, mais ou menos. E como é que fica a saber onde é que vai ter esses concursos? Vocês começam a anunciar antes? Nas nossas redes sociais da Depará, a gente anuncia, né? E aí tem naquele site da Cipros também, que é do Estado, onde eles reúnem todos os concursos temporários lá. E existe também outras secretarias, né? Tem a Secretaria de Meio Ambiente, que também tem algumas oportunidades para o médico veterinário. Tem lá algumas oportunidades. Excelente. Porque a gente precisa abrir esse campo, né? Sim. Esse mercado, que é amplo, por Temos sinal. temos uma previsão de concurso da Depará, de efetivo, mas eu ainda não sei te dizer para quando, né? Mas a gente já tem um levantamento disso, de onde estão faltando os profissionais, para a gente poder submeter esse pedido à CEPLAD para efetivar esse concurso. Quem sabe até o ano que vem. Né? Exatamente. É bem provável. Muito, muito bom isso, né? E muito bom saber que tem mais esse leque aí para o médico veterinário. Tem sim, né? de atuação. E bastante, inclusive, porque tem inspeção de várias áreas, né? Sim. Que ele pode trabalhar, não só de bovinos. Doutor, a gente está chegando ao final do nosso podcast, né? A gente queria agradecer a sua presença, foi muito esclarecedor, né? Te trazer aqui para falar um pouco desse Tem que trazer a outra ramificação da Depará para a gente começar Sim, a colocar essas informações. sim. A gente tem muita coisa lá. Muita Bem coisa, legal. dá pra gente bater vários papos sobre isso. Mas a gente queria que você deixasse aqui uma mensagem final, falando aqui para a população, para as pessoas que assistem a gente, da importância da inspeção sanitária no país, né? E o que mudaria na vida dessas pessoas se não existisse essa inspeção. Então, eu queria que você colocasse aqui a importância da inspeção e o papel do médico veterinário nisso, nessa cadeia. Você pode olhar ali para aquela câmera e deixar essa mensagem final aí para os nossos espectadores. Bem, o que eu quero deixar, primeiramente para os produtores aqui, não deixem de vacinar suas bezerras de 3 a 8 meses contra a brucelose. Somente assim, com essa vacina, a gente vai conseguir eliminar essa doença, como foi com a febre aftosa aqui no estado. Foi com muita vacinação, foi com muito esforço do produtor, foi com muito esforço nosso, muitas vezes doando a vacina, e a gente vai ter um programa de doação de vacina para pequenos produtores com relação à brucelose a partir do ano que vem. Então, para que o produtor não deixe de vacinar, não deixe de cuidar do seu rebanho e atualizar, né, sempre o cadastro na Depará. Os consumidores não deixem de procurar produtos que tenham selo de inspeção da Depará, do Ministério da Agricultura ou da inspeção municipal do seu município, para que a gente possa evitar a disseminação de doenças transmitidas pelos alimentos, que a gente acha que não tem, mas é porque é subnotificado, gente. A gente não tem noção do quanto isso tem. Às vezes é um mal-estar, às vezes é uma dor de barriga que corre num pronto-socorro, no hospital, e a gente nem imagina qual é a origem daquilo. E às vezes é de um queijo clandestino, às vezes é de uma carne clandestina. Então a gente precisa ter esse cuidado de procurar alimentos seguros e pensar, né, nessa cadeia produtiva, que existe atrás de um selo daquele de inspeção, existe toda uma preocupação profissional, né, às vezes de instituições preocupadas com a saúde alimentar, com a saúde única de todos nós. É isso aí. Muito legal. É tanto que vai ser um recorte aí nessa fala final que a gente vai colocar no nosso podcast. Verdade, porque ficou muito bom. Bem esclarecedora. As pessoas, elas têm que entender a necessidade desse profissional na área de inspeção e entender também a preocupação que elas têm que ter na hora do consumo de um produto de origem animal. Sim. Obrigada mais uma vez pela sua participação. É uma honra ter você aqui conosco. Eu também. Mas foi bom, olha, você tá vendo como foi leve? Um assunto que é fora da caixa e foi maravilhoso falar. Levar essa informação e esclarecer muitas dúvidas. E minha amiga vai continuar comendo o carpaccio dela. Com segurança. Com segurança. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Bora lá. Virando Bicho! É isso aí, tchau.